Qual a diferença entre a pleurodese e a pleurectomia? Quando utilizar uma ou a outra? É uma questão de particularidade das técnicas ou uma escolha, tão somente uma escolha médica, né, de quando utilizar uma das técnicas? O pulmão, ele é um órgão que ele é recoberto por uma capa, como se fosse uma capa de linguiça, aquela pele bem fininha que chama pleura. E ele está dentro da caixa torácica, então ele é uma bexiga recoberta por essa pele, e ele está dentro de uma caixa, que é a caixa torácica, que também tem uma pelinha, e essas peles estão em contato. Não estão grudadas, mas são as duas pleuras. Tá? Paciente com linfangioleiomiomatose, ela tem chance de fazer duas coisas, ou pneumotórax, que é quando junta ar entre essas duas pleuras e o pulmão murcha, porque imagina uma bexiga que está completando todo o espaço da caixa, se você coloca ar entre a caixa e a bexiga, essa bexiga murcha, isso é o pneumotórax, então você tem que drenar. Você coloca um dreno aqui, e aí o ar sai para fora e o pulmão volta a expandir. Ou você pode fazer uma coisa que chama derrame pleural, quilotórax, que também pode acontecer em pacientes com linfangio. Aí, na verdade, você acumula um líquido entre o pulmão e a caixa torácica. A pleurodese é quando você gruda essas duas pleuras. Porque se você tem pneumotórax de repetição e você tem que ficar drenando várias vezes, você pode colar essa pleura nessa daqui. E aí o pulmão fica grudado na caixa torácica. Isso tem pouco impacto clínico, quer dizer, de falta de ar, mas você coloca uma substância abrasiva, em geral é talco, ou então você dá uma arranhada, vamos colocar assim, na pleura, para ela ficar mais machucada, e aí quando ela entra em contato uma com a outra, ela cicatriza assim. Então a pleurodese é grudar uma na outra. Pleurectomia é quando você retira um pedaço da pleura. Isso é mais raro você ter que fazer, mas se você tem uma coisa muito localizada, acontecendo sempre na mesma região do pulmão, na mesma região da pleura, você retira a pleura e aí você fica em contato direto com o músculo que está embaixo e aí você pode resolver aquele problema que está acontecendo ali naquele lugar específico. Então, pleurodese é você grudar uma pleura na outra e a pleurectomia é você retirar um pedaço, né, uma quantidade de pleura, que é essa capa que recobre tanto a caixa torácica pela parte interna, como o pulmão pela parte externa. E eu queria só completar essa resposta da pleurectomia, é que foi perguntado se é uma indicação cirúrgica e se é o médico que decide, é o médico perante a situação que ele vê, né? Então o cirurgião torácico que vai propor uma técnica ou outra frente à doença, frente à patologia que ele está enfrentando. Em geral, em relação a linfângio, o que é feito é a pleurodese, muito mais comum, que é essa cirurgia mais simples, né? E às vezes feita até beira-leito ou no centro cirúrgico, de você grudar uma pleura na outra. O que eu quero saber é quais são os principais impedimentos para que uma pessoa entre na fila de transplante pulmonar. Então vamos começar primeiro com as contraindicações ao transplante de pulmão em geral, para todos os pacientes. Então a idade acima de 65 anos, neoplasia, ou seja, câncer nos últimos 2 anos, uso de drogas, tabagismo, drogas ilícitas, álcool, alguma disfunção orgânica, ou seja, alguma doença em outro órgão que contraindica o transplante, ou seja, impeça a paciente de fazer a cirurgia. Então, doença grave no coração, doença grave no fígado, no rim, insuficiência renal, né, insuficiência cardíaca. Então, alguma infecção fora de controle, ou seja, tuberculose ativa, HIV sem tratamento, hepatite C, hepatite B sem tratamento. Então, são contraindicações, além de um perfil psicológico, às vezes de um paciente que não toma remédio ou não tem aderência ao tratamento. E também a gente vê a parte social. A gente precisa de um cuidador, principalmente no primeiro ano do transplante, que auxilie no cuidado. Então, às vezes, a gente esbarra nesse problema, o paciente que mora sozinho ou que não tem alguém que assuma o cuidado conjunto, porque
O transplante de pulmão é um procedimento que exige muito do paciente, ele precisa de alguém para auxiliar, nem que seja nas vindas ao hospital, às vezes, para fazer exame de rotina, tomar as medicações adequadamente em casa. E especificamente em relação à linfângio, existe a pleurodese. Alguns pacientes têm que fazer aquela cirurgia, né, para o derrame pleural que acontece, ou para o pneumotórax, mas isso não é uma contraindicação ao transplante. Tá? É claro que é mais fácil fazer o transplante numa paciente que não fez a pleurodese, mas isso não é uma contraindicação. Tá? Então é sempre interessante discutir isso com o seu médico, com o cirurgião torácico, se for indicado fazer. Isso não é uma contraindicação formal. Gostaria de saber se depois de transplantada há uma possibilidade de retornar à patologia novamente no pulmão novo. A resposta é pode, porque são raríssimos, existem então raríssimos casos descritos na literatura. Então, como a pergunta é pode, a resposta é pode. Mas se isso acontece na prática, não. Tanto que são relatos de caso ao longo de anos de transplante, 1, 2, 3 casos no mundo. Então a gente não acha isso relevante do ponto de vista clínico, vamos colocar assim. Não é uma preocupação nossa, ao transplantar uma paciente com linfângio, ficar pensando se a doença vai voltar no pulmão, tá? Pode, porque já foi relatado, mas não é absolutamente frequente, não é uma preocupação no segmento da paciente do pós-transplante com antecedente de linfângio, o retorno da doença no pulmão transplantado. Quais os benefícios dos exercícios físicos para portadores de LAM? Eles podem amenizar dores, desconfortos e fadiga? Quais seriam os mais indicados para amenizar esses sintomas? Então, esse foi um assunto que nós estudamos na minha tese de doutorado, em que parte das pacientes participou de um programa de reabilitação pulmonar, cujo pilar era exercício físico aeróbico. Então, as pacientes faziam caminhadas de intensidade alta em esteira e também tinha uma parte complementar de exercício com carga para a musculatura periférica. O que nós observamos foi um ganho na capacidade de exercício, então as pacientes passaram a conseguir desempenhar melhor as suas atividades após o programa e também sentiu menos falta de ar, menos cansaço por um determinado grau de exercício físico. Além disso, houve uma melhora nos parâmetros de qualidade de vida, uma tendência a uma redução de sintomas de depressão e um ganho de força em relação à musculatura treinada. Além do nosso estudo, tem também um estudo de um grupo chinês que avaliou yoga na LAM. Eles também conseguiram demonstrar uma melhora na capacidade de exercício, embora com resultados um pouco menos robustos do que o nosso estudo, e eles falharam em mostrar melhora na qualidade de vida, embora para algumas pacientes individualmente esse desfecho tenha sido sim relevante. É importante comentar que em ambos os estudos a atividade física foi segura, não houve nenhum evento adverso grave e também não foi constatado aumento no risco de pneumotórax das pacientes que participaram, que acaba dando muito mais segurança na hora da gente orientar esse tipo de atividade. A segunda pergunta foi justamente sobre qual tipo de atividade física seria melhor para amenizar sintomas de fadiga, de desconforto e de dor. Então, assim, nós não temos estudos comparando diferentes modalidades de exercício na LAM. Porém, o que a gente tem de evidência favorece justamente o exercício físico aeróbico. Por quê? Não existe uma mudança, por exemplo, em termos de função pulmonar, quando você faz atividade física. O principal mecanismo parece estar relacionado à mudança nas fibras musculares, nos capilares, enfim, que fazem com que a musculatura periférica passe a ter uma melhor captação de oxigênio. Então, isso a gente sabe que são mudanças que são induzidas pelo exercício físico aeróbico, então eu ainda acreditaria a maior parte dos benefícios a esse tipo de atividade. Em relação à dor, nós não temos nenhum estudo avaliando especificamente esse desfecho em LAM, porém em outras doenças crônicas que cursam com dor, como por exemplo fibromialgia, a gente sabe que o exercício é super importante no tratamento e também a evidência é mais robusta em termos de atividade física aeróbica.
Então, em resumo, o que eu queria que ficasse é: a atividade física é sim muito importante, vale a pena, ela é segura, e se você puder praticar apenas uma modalidade, escolha algum tipo de exercício físico aeróbico, tipo caminhada, corrida, natação, hidro, dança, enfim, de acordo com preferência pessoal e tolerabilidade. E outras atividades complementares, como por exemplo a yoga e o pilates, provavelmente têm um papel também importante, mas nós temos menos evidência em literatura. O que significa estar metabolicamente saudável para uma mulher e quais as vantagens de estar metabolicamente saudável para pessoas que têm alguma perda de função pulmonar, como os portadores de LAM? Então, alguns parâmetros precisam ser observados. O IMC, que é o índice de massa corpórea, deveria estar dentro dos padrões de normalidade. A circunferência abdominal na mulher não deveria ultrapassar 80 centímetros, mas o risco cardiovascular aumenta mais a partir de 88 centímetros. A pressão arterial deveria estar abaixo de 13/85, mas o normal hoje a gente considera abaixo de 12/8 para a maioria das pessoas. A gente deveria levar em consideração também alguns marcadores bioquímicos, né, sanguíneos. Então a glicemia de Genju, que não deveria estar acima de 99, a hemoglobina glicada, que reflete a média da glicose dos últimos 3 meses, não deveria estar acima de 5,6, e a insulina de jejum não deveria estar acima de 12, mas idealmente até 8, ok? Do ponto de vista sanguíneo também a gente poderia falar dos lípidos, né? Os triglicerídeos não deveriam estar acima de 150, o HDL deveria estar acima de 50 e o LDL não deveria estar muito elevado. Por que as mulheres portadoras de LAM então deveriam se preocupar com isso, né? Porque estar com obesidade, em específico visceral, aumenta a via mTOR, né? Reforça a via mTOR, e isso faz com que a doença evolua com mais celeridade. Até por isso o medicamento que vocês utilizam tende a inibir esta via, né? Mas estando com obesidade visceral, a glicemia tende a ficar um pouco mais alta, a insulina fica mais alta, o IGF-1 fica mais alto, eles são estimuladores da mTOR, e a obesidade também inibe a produção de uma substância chamada adiponectina, que por outras vias levaria a uma supressão da via mTOR, e por consequência ela acaba não sendo inibida de forma correta. Além disso, a obesidade atrapalha a capacidade de extensão pulmonar, dificultando ainda mais a atividade física, que também é extremamente útil para uma pessoa que se deseja metabolicamente saudável. De que forma a musculação feita sob supervisão pode contribuir para a saúde metabólica? Ela é um forte aliado, porque a gente gasta bastante caloria na sua prática e mesmo horas após a sua realização a gente continua gastando. Ter massa muscular significa ter um metabolismo mais acelerado, né? Ela também ajuda na prevenção do diabetes, visto que nós temos uma grande massa muscular, né? Cerca de 40% do nosso corpo é composto de músculo, são 650 músculos no corpo e, portanto, ter mais músculos e músculos ativos contribui para o consumo de glicose e, consequentemente, tanto um controle melhor do diabetes como a sua prevenção. Também ajuda na diminuição da pressão arterial, na melhora da imunidade, na melhora do sono, do humor, da autoestima, reduz o estresse, aumenta a densidade óssea, né, que ajuda a prevenir fraturas no futuro, aumenta a autonomia dos idosos, melhora a sua postura, diminui dores lombares, enfim, dores articulares, aumenta a força, a disposição, flexibilidade, o condicionamento cardiorrespiratório, tudo isso se beneficia. Portanto, eu digo que a musculação é uma opção até os 50 anos e passa a ser uma obrigação a partir dessa idade, visto que nós perdemos 10% da nossa massa muscular dos 25 aos 50 anos e cerca de 30% dos 50 aos 80 anos. Portanto, não deixem a musculação de lado. Uma boa saúde a todos. Obrigado.